Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao webinar do INEP. Hoje, terça-feira, dia 23 de novembro, e a gente vai tratar aqui das notícias do mês relacionadas ao setor energia. Queria agradecer a presença de todos que estão chegando por aqui, dizer que o chat está aberto para que você faça perguntas, né? Caso você queira, e também possa ajudar a compartilhar nosso conteúdo. Enfim, você que está no Facebook também acompanhando, pode colocar suas perguntas, a gente vai também comentando aqui e tentando colocar essas perguntas, as respostas das perguntas aí também no chat do Facebook, tá bom? Lembrar vocês que a partir de amanhã, o áudio desse webinar, ele vai estar também disponível no seu agregador preferido de áudio. Então, a partir de amanhã você vai poder também escutar tudo que a gente falou aqui, tudo que a gente tratou nesse mês, que foi um mês importantíssimo, foi um mês que passou a COP26, um mês que tivemos desinvestimentos da Petrobras, e a gente está aqui junto com Isadora Coutinho e Rafael Costa, e nós vamos tratar aqui desse mês bastante animado aí, que a gente sempre, eu gosto quando o Rafael e a Isadora vêm, que quando eles vêm aqui é porque o mês, ele foi um mês que sempre tem muito elemento para a gente tratar aqui, mas esse foi bastante especial aí em várias questões, né? A questão da descarbonização, a questão, enfim, do próprio da infraestrutura, né, dos ativos no Brasil, no setor petróleo. Enfim, vamos tratar um pouquinho sobre isso. Boa noite, Isadora Coutinho. Boa noite, Bruno. Boa noite, Rafa. Boa noite a todo mundo que está nos escutando aí. Boa noite, Rafael Costa. Muito bem, boa noite aí, Bruno. Boa noite, Isadora. É muito bom estar aqui com vocês de novo. Beleza, pessoal. Então, já vou iniciar, né? Começando já acelerado na primeira notícia que a gente tem aqui. Venda da Gaspetro. O comitê recomenda que CAD obrigue com Compass. É Compass, né? Ou Compass? Compass. Então, recomenda que o CAD obrigue Compass a se desfazer de parte de distribuidoras. Então, eu queria que a Isadora comentasse um pouquinho essa notícia, que é importante nessa questão do gás, envolvendo CAD, enfim, toda essa questão aí de concorrência. Tá certo. Bom, o que está acontecendo, né? A Petrobras está vendendo a sua participação na Gaspetro, né? Que é responsável pela distribuição de gás para a Compass, né? Enfim, eu falo Compass, que é subsidiária do Grupo Cosan. Então, com essa venda, essa notícia aí, fala que o Grupo Cosan ele passaria a deter influência sobre um conjunto de distribuidoras que respondem por cerca de 76%, né, do volume total de gás natural comercializado no Brasil. E isso porque, né, de um lado, a gente tem a Gaspetro, que está presente em quase todas as regiões brasileiras, né, ela reúne participações em 18 concessionárias estaduais e por isso tem um poder de mercado bastante significativo, né, tem uma capilaridade bastante relevante, né, no mercado. E, de outro lado, a gente tem o Grupo Cosan, que é o grupo que vai comprar, está em processo de compra da Gaspetro, que é dono de uma das maiores distribuidoras do país, né? Das distribuidoras de gás do país, que tem o maior mercado consumidor no Brasil, em São Paulo. Então, o cenário de uma empresa que já tem um grande poder de mercado, né, considerável aí no setor, e que vai aumentar esse poder e vai gerar, então, a intensificação da construção de um mercado oligopolista, né? Um mercado oligopolista privado nesse setor aqui no Brasil. Então, o que é interessante dessa notícia, né, é que a gente aqui na INEP já tem monitorado, né, que o Grupo Cosan é uma das maiores empresas brasileiras do agronegócio, aí tem cada vez investido numa estratégia de se converter numa empresa de bioenergia, de gás, tem uma estratégia pesada, né, nesse segmento. E o Grupo Cosan tem uma parceria com a Shell, né, que é por meio da Raízen, né, que cada um dessas empresas tem 50% na Raízen, então, que é uma importante empresa, né, no setor de biocombustíveis. Então, a Shell, que já é a segunda maior produtora de gás do Brasil, aí atrás da Petrobras, e aí o que a gente percebe é que tem uma parceria claramente privilegiada, né, da Shell com a Cosan. E aí o que faz com que essas empresas participem nesse mercado de uma maneira diferenciada. Então,
E aí, além disso, né, o que a gente também tem visto, né, o INEP soltou já uma nota técnica sobre essa situação. Tem também o webinário do William, né, sobre essa questão, né, e a Cosan ela tem investido em terminais de regasificação, em unidades de processamento de gás natural, em novas rotas de gás, enfim. E a Shell, como parceira da Cosan, também tem investido em projetos de termoelétricas a gás, tem feito importação no lugar da Petrobras, né, o lugar cedido pela Petrobras para importar gás natural pelo Gasbol. Então, a Shell está avançando sobre a produção e sobre termoelétricas de um lado, enquanto a Cosan está avançando no mercado de produção, distribuição, de regasificação, transporte, logística, enfim. O que a gente está percebendo é que há uma estratégia de integração da Cosan no mercado de gás natural, e isso acaba chamando atenção, né, e por isso que tem essa notícia, né, que foi bastante relevante nesse mês, porque a nova lei do gás ela é teoricamente orientada pelos objetivos de promoção da concorrência, então, e redução dos preços no Brasil, né? E aí o acordo da Petrobras de venda o acordo da Petrobras com o CAD, né, para a venda da Gaspetro vai nesse sentido também. E aí com essa venda da Petrobras, o que está acontecendo é algo bastante, né, oposto a isso, né? O grupo Cosan ele passaria a deter influência sobre um conjunto de distribuidoras que respondem mais de 70% do volume total de gás natural comercializado no Brasil, né? E esse comitê, né, isso segundo esse comitê, né, que está avaliando aí a implementação das ações necessárias para a abertura do mercado de gás natural, e esse mesmo comitê recomendou que o CAD, né, caso venha a aprovar a venda da Gaspetro, né, que a Compass, ela então seja restrita à influência em um conjunto de distribuidores que representem no máximo 30% da demanda total das distribuidoras no mercado. Então, né, teria que passar de 70% de mais de 70% a 30%. Então, teria um grande processo aí, né? E se essa venda seguir sem esse tipo de condição, o que a gente está vendo é a formação de um oligopólio privado no segmento de gás. Então, né, com a Shell e a Cosan aí tomando essa frente, né? Enfim, isso tudo sem contar todos os outros investimentos dessas duas empresas em outras fontes de energia, né, em projetos de renováveis, tanto a Shell quanto a Cosan, quanto também outras majors, né, petrolíferas, têm se inserido nesse mercado no Brasil, né, mas esse exemplo da Gaspetro ele é bastante emblemático, como a gente consegue ver, né, mostra bastante como a Petrobras está agindo de uma forma e outras empresas estão agindo de uma forma completamente oposta, né? Então, essas outras empresas estão num caminho de verticalização, de integração, e a Petrobras está nesse processo de desmonte aí já há um tempo, né? Tem reduzido o volume de investimentos, tem investido no programa de desinvestimentos, né? De privatização dos seus ativos, né? Tem tentado, tem buscado, né? Se concentrar no Sudeste e no segmento de exploração e produção. E aí, pegando, né, os avanços no plano de desinvestimento nesse último mês, né, a Petrobras ela concluiu venda de participação em empresas geradoras de energia elétrica na região Nordeste e no Norte do país. Também avançou em desinvestimento em campos de petróleo, na bacia de Campos. Também assinou contrato para a venda da unidade de industrialização do xisto, que é a SIX, né, que é a refinaria que fica no Paraná, para um grupo canadense. Né. Essa venda também segue na mesma linha das outras vendas da Petrobras de refinarias, né? Ela já vendeu a RLAN, já vendeu a RIMAN por preços bastante inferiores aos valores que o INEP, inclusive, tem estimado, né? Enfim, os dados do INEP têm revelado que as refinarias têm um potencial importante de geração de caixa futuro, e o que está acontecendo é que a Petrobras está subvalorizando esse setor, né, nesse momento da venda. Então, essa tem sido meio que a estratégia da Petrobras nos últimos tempos. Esse mês, isso foi bastante evidenciado com esses processos de desinvestimentos que tiveram avanços. E com relação à refinaria especificamente, né, a gente já tem também monitorado há um tempo a relação desse processo de desinvestimento no refino, né, e com a alta dos preços dos derivados. Né. Então, né, e a alta dos preços derivados que tem sido um tema também bastante relevante nesse último mês, nesse último ano, enfim, nos últimos tempos aí. Eu queria até comentar, né, aproveitar isso que a Isadora falou, Bruno. Eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar, né, sobre a estratégia das grandes petrolíferas no país, porque é isso, né? A gente ouviu, né,
muito, né? A gente ouve ainda muito na mídia, né? Se falando que cada vez mais a solução para o país é privatizar, é abrir para mais competidores, que o setor de óleo e gás, na verdade, no Brasil, sofre todos os seus problemas, né? Com alta dos combustíveis, enfim, por todos os problemas, né, relacionados ao setor de óleo e gás, parece que estão sempre resumidos a essa ideia da presença da Petrobras, né, que ela detém quase 100% do refino brasileiro e os vários setores, né, de uma empresa integrada. Enfim, a Petrobras sempre é acusada como a vilã, né, dos problemas, e a solução, portanto, seria abrir para competidores, enfim, com a competição a gente teria uma natural maior eficiência e menores preços. Mas acho que os dados que a Isadora mostram agora mostram exatamente o contrário, né? Que mostram que, embora se tenha aí um esforço do governo para liberalizar e abrir mais o mercado brasileiro de combustíveis para outros competidores, esses competidores não são pequenos e médios competidores, né? São as grandes empresas. A gente está falando da Shell, né? A gente está falando da BP, a gente está falando da Total. São grandes petrolíferas, muitas delas, né, vinculadas com empresas estatais, né, com algum capital vinculado com governos de países. Então, para mim é como se fosse assim, né? Parece que essas empresas miram, né, os governos, né? Esses últimos governos, principalmente que o Brasil tem vivido, miram, né? Falam que vão trazer novos competidores, como se fossem trazer uma enxurrada de pequenas e médias empresas, mas na verdade o que está se fazendo é literalmente transferir, né, um monopólio estatal para um monopólio privado e estrangeiro, e a gente já tem visto isso, né, principalmente com a maior integração da Shell, por exemplo, né, a Isadora acabou de falar sobre isso, e eu acho importante a gente perceber, né, que o setor de petróleo é um setor diferente de outros que a gente vê por aí, né? Não é como soja, não é como açúcar, não é como tomate, embora muitas vezes a gente veja essa comparação na mídia, né? Na verdade, não, a gente está falando de grandes cartéis, de grupos concentrados, e que é aquilo, se for vender um ativo da Petrobras, hoje ele não vai ser vendido para uma dezena, uma centena de produtores pequenos, ele vai ser vendido para uma empresa ou do mesmo tamanho da Petrobras ou maior que ela, né? E essa tem sido a tendência, e a gente tem visto cada vez mais, se a Petrobras está se desintegrando, a gente vê outras petrolíferas no país se integrando suas operações, e a Shell é o maior exemplo disso, né? A gente até comentou alguns webinários passados aí que a Shell está nesse movimento quando não é ela que adquire o ativo, ela está dentro ou da Joint Venture ali, ou então ela é acionista, mesmo que minoritária, da empresa que adquire. Então ela está ali, de alguma forma, representada naquele ativo, né? Não são todos, mas os principais a gente vê esse movimento claro, né, dentro do mercado brasileiro, né, seja no refino, seja na exploração, seja em questões também aí de que tem impacto nos renováveis, né, que a gente... Então a Petrobras se desfaz e a Shell e outras empresas, majors, estão aí aproveitando, né, a liquidação que a Petrobras vem fazendo dos seus ativos. Bom, pegando esse gancho, vai desaguar tudo onde a gente já vem falando aqui, no preço dos combustíveis. Uma notícia do Valor que saiu e chama atenção, porque acho que todo mundo vive isso no dia a dia. Quem tem seu veículo, ou então vai comprar qualquer coisa na gôndola do supermercado, está notando o aumento do preço de tudo, nos combustíveis e também dos alimentos, enfim, dos bens e serviços. E aí vem essa notícia aqui do Valor, que a manchete já diz tudo, né? Gasolina atinge o maior valor do século no Brasil em outubro. Né? Notícia recente do Valor e diz o seguinte: os preços dos combustíveis voltaram a subir no mercado brasileiro na semana passada, após novo reajuste da Petrobras nas refinarias. De acordo com o levantamento da ANP, o litro do diesel S10 subiu 4,8% em relação à semana anterior, para um valor médio na bomba de R$ 5,29. Já o litro da gasolina, 3,15% foi o aumento, e ele foi para R$ 6,56. Com isso, outubro se tornou o mês mais caro deste século para os combustíveis da gasolina. Rafael, o que você pode dizer sobre isso? Como é que isso tá? Como é que você vê tudo isso? Enfim, é uma coisa que
para nós que estamos no INEP, a gente observa isso, a gente avisa isso com uma certa antecedência, né? Olha, a venda de ativos vai acabar desaguando numa dificuldade até da Petrobras, do governo brasileiro, fazer qualquer tipo de contenção, né, desses aumentos internacionais. Enfim, eu não quero direcionar a tua resposta, mas como é que você vê, como é que você avalia tudo isso? Você perguntou, né, como eu avalio isso, eu posso dizer o seguinte, esses números aí que você passou já estão errados, né? Esse já é o pior notícia, né? Porque você falou, o quanto você falou que está o preço da gasolina, da notícia do valor? Preço da gasolina médio, né? 6,56. Isso também, a notícia, a gente precisa dizer que a notícia é do dia 5 de novembro. E aí, Pois é. nessa frequência de aumento, de fato, já aumentou. Ser na semana passada, é bem capaz de assustador, exatamente. É justamente até isso que eu queria mostrar, né? É assustador o quanto tem mudado o preço dos combustíveis. Você leu aí, a manchete do Valor já dizia, né? Gasolina atinge a maior alta do século. E já tinha esse número aí que você falou em 6,50. O dado que eu já tenho hoje, dessa semana, é de 6,74. Então, a gente está chegando cada vez mais perto de ver uma gasolina a R$7, né? Chegando no preço da bomba. O preço do diesel, né? Eu estava checando aqui, tá 5,44, né? A média nacional, né? Do segundo último levantamento da ANP. O GLP, né? A média nacional, né? Ou seja, tem lugares que tem mais, né? Pensando aí na lógica de média, né? Ou seja, tem lugares que estão mais, outros estão menos, mas o GLP, o gás de cozinha, tá R$102, né? Então, assim, essa é a realidade que a gente está visualizando hoje, né? Então, o preço é médio, né? Então, quer dizer, você tem estados aí com o ICM, né, que é um pouco mais alto e isso eleva ainda mais o preço do combustível. Lembrando sempre, só separar o joio do trigo, não é que o ICM aumentou, é porque o ICM médio do estado, o ICM do estado já é maior do que outros, né? Essa questão da guerra fiscal entre os estados aí. Mas é isso, é médio, né? Mas enfim. Não, e é muito assustador, porque assim, isso está falando, né? O ICMS acabou. Enfim, a Petrobras o governo tem usado várias justificativas para tentar explicar o que significa esse aumento, né? Então, ora culpa o cenário internacional, porque a Petrobras criou aí desde outubro de 2016 uma metodologia que é aquela famosa política de paridade de importação da Petrobras, né? Que a gente ouve bastante, né? Desde 2016 para cá, que é quando a Petrobras mudou a sua política de preços, agora vinculando, né, o preço praticado da Petrobras nas refinarias à oscilação internacional. Então, existe um mercado internacional de petróleo, então a Petrobras vincula, né, o seu preço junto com o mercado internacional, mais o câmbio, mais preços logísticos, né, de importação, de preços de transporte, né? E isso é essa fórmula, então, que compõe o preço da Petrobras desde 2016, né? E a gente, bom, desde que o INEP existe, a gente sempre criticou, né, essa política, né? Porque justamente a gente vê o quanto ela tem afetado a vida dos brasileiros, né? Desde 2016 para cá. Eu até coloquei um gráfico aí, Bruno, acho que vale a pena até a gente mostrar, que é justamente, acho que traz esse retrato, né? A gente vê aí o preço médio da gasolina, né? Fiz um levantamento de 2013 até 2021, né, separando aí por governos para a gente entender um pouco um retrato, né, de como era a gestão da Petrobras nesses governos. E a gente percebe aí, ó, o governo Dilma, né, pegando aí de 2013, né, nem é todo o governo Dilma, mas até ali onde ela sofre o impeachment, a gente tem ali uma oscilação do preço da gasolina, né, um pouco mais menos oscilante, né? Se a gente comparar, por exemplo, com o governo Temer e o Bolsonaro ali, que está realmente chocante, né? A política da Petrobras ela muda ali justamente naquela seta vermelha, né? E olha as consequências, né, para a gasolina e para o diesel, né? E embora a Petrobras sempre tente vincular, né, a imagem de que isso tem a ver com o ICMS, né, que é esse vilão aí da Petrobras, ou pela variação internacional, o que a gente pode perceber é que, olhando aí os números, né, olha, de janeiro até outubro, o preço nas bombas sofreu um aumento de 44%, mas nas refinarias da Petrobras, esse aumento no mesmo período foi de 62%. Ou seja, no caso do diesel, né, o aumento foi em 45% na bomba, mas nas refinarias aumentou em 70%.
Ou seja, o que a gente pode perceber é que esse aumento ele tem sido principalmente ocasionado por essa decisão que a Petrobras tem adotado desde 2016 para cá, de, em vez de adotar uma metodologia de preço que leve em consideração os seus custos de produção, que talvez seria o mais lógico, né, para um país que é autossuficiente em petróleo, que importa muito pouco de derivados, seria talvez a medida mais racional de se pensar, né, principalmente num cenário como a gente está vendo agora, em que os preços internacionais do barril estão realmente sofrendo um aumento elevado, né? Isso é verdade, né? Não tá, isso realmente está acontecendo. O preço do Brent, o preço do petróleo está subindo, né? Está chegando aí em $84, né? Está sendo hoje foi cotado em $84. Teve um aumento de mais de 50% nos últimos de outubro para cá, né? De janeiro para cá. Teve um aumento de 53%. Então, de fato, é real isso, né? O preço dos combustíveis, o preço do Brent está realmente aumentando. Mas a grande questão é o seguinte: o Brasil precisa necessariamente seguir essa metodologia, né? A gente precisa necessariamente acompanhar o preço do mercado internacional. Isso é uma coisa que o INEP já tem mostrado muitas vezes que não, né? A gente não há essa necessidade, principalmente em virtude das características próprias do Brasil, que hoje chegou a uma qualidade de país exportador de petróleo, então importa muito pouco, não precisaria seguir essa metodologia, mas segue, e a gente tem visto aí esses dois gráficos são uma prova, né, de como essa política pode ser nefasta, né, para a questão dos preços, né, porque olhando só para essas variações, né, a gente não pode esquecer, né, de que isso tem a ver com o orçamento das famílias, né, quem aumentou o preço, né, quem aumentou o rendimento do salário em mais de 40% de janeiro para cá. Eu não aumentei, né? Não sei vocês, mas o que eu quero dizer, quando a gente olha para os trabalhadores, né, a classe trabalhadora não aumentou os seus rendimentos, muitas pessoas perderam o emprego, inclusive, nesse momento. Então, isso é muito triste, né? Como um país que não precisava adotar essa política, tem adotado e tem trazido muitas consequências, né? Nem trouxe aqui o dado do gás de cozinha, né, o GLP, mas se a gente for observar o caso do GLP, ele é ainda mais grave, né? Porque ele tem um impacto direto na refeição das famílias, né? Quantas pessoas aí, a gente já tem visto notícias, né? O Brasil, além de sofrer com o problema da vulnerabilidade alimentar, né? A fome voltando para metade da população brasileira, que aparece aí, né, que hoje está tendo que escolher qual refeição comer, porque não pode comer todas as refeições, e o gás de cozinha entra nessa história, porque muitas pessoas estão optando largar o gás de cozinha para começar a consumir lenha, querosene, né, coisas super perigosas para se ter em casa. Enfim, então esse é um retrato um pouco dessa política de preços que a gente tem visto, né? Então, que trouxe aí, acho que o gráfico ajuda a mostrar isso, né? A previsibilidade que a gente tinha até ali, um pouco antes de outubro de 16, essa previsibilidade desapareceu, né? E agora criou, por consequência, o encarecimento dos preços, porque, como, Bruno, você já estava dizendo, né? O peso da inflação, o peso dos combustíveis na inflação é muito grande, né? Acabou de sair aí um número, o IBGE acabou de lançar a PNAD, né, semana passada, e que mostrava na PNAD que desculpa, a PNAD não, o IPCA, né, mostrando que o principal motivo da alta da inflação tem sido os combustíveis, né? Então, por que isso? Porque é óbvio, né? A comida que chega no supermercado vem de caminhão, e caminhão é movido a diesel. O diesel tá chegando, o combustível, né? O preço que está chegando na bomba é esse que a gente está vendo aí, chegando aí a 5,40, né, o litro. Então, essa é uma realidade muito triste e tem sido a realidade do Brasil hoje em virtude de uma decisão da Petrobras e que está em discussão, né? A gente sabe que está em discussão, né? Até amanhã, né, no dia 23, a gente vai ter uma audiência, né, com o presidente Joaquim Silvio Luna no Senado, né, convocado aí pela Comissão de Assuntos Econômicos, né, do Senado, e que, enfim, vai tentar aí discutir, né, com o presidente da Petrobras alguma solução para tentar mitigar os efeitos, né, do aumento dos preços dos combustíveis para os brasileiros, né? Então, acho que a gente vai ver até, né, o que vai desenrolar disso, mas já há um debate, né, no Senado sobre como reduzir os efeitos da inflação a partir de uma mudança na metodologia de preços da Petrobras,
né? Então, inclusive pensando aí alternativas de como fazer com que as receitas de exportação da companhia possam ajudar a criar um fundo de estabilidade de preços internos, né? Essa talvez seja uma boa saída, né? Porque para quem é exportador, o aumento do preço do Brent é ótimo, né? Para quem é consumidor no mercado interno, não é tão bom. Então, como é que a gente consegue fechar essa conta, né? Eu espero que saia um bom resultado dessa discussão, mas pelo menos a gente vai ver aí outras alternativas que não essa que a Petrobras tem adotado, né? Então, acho que é sempre válido a gente observar como existem outras alternativas, né? Como outros países, inclusive, fazem, né? A Dinamarca, Estados Unidos, enfim, cada um tem metodologias diferentes para o preço, e eu acho que é bem-vindo, né? A gente pensar em alternativas. Espero que o Senado traga aí uma boa discussão amanhã com o presidente. É para pensar, porque olhando esses gráficos aí, primeiro chama atenção que havia, de fato, uma previsibilidade, né? Quando você implanta o PPI, você nota que, primeiro, o diesel vira um eletrocardiograma, né? Quase, né? Você vê que o gráfico aí em laranja, ele sofre alterações e não são pequenas, né? São alterações do Everest ao nível do mar e o negócio fica quase que incontrolável. Depois dá uma leve estabilizada, chega a cair ali no governo Bolsonaro e aí o céu é o limite, né? Ali, eu não sei, porque aqui a telinha está pequena para mim, mas chega um dado mês ali que decola, né, o preço aí, e aí é o preço, tanto o comportamento da curva é igual, tanto da gasolina como do diesel, e aí você vê, é impressionante como aumenta, né, e não tem jeito, as coisas não chegam na nossa casa sem um caminhão, né, sem algum meio de transporte que vai usar combustível fóssil, né? Uhum. Não, e é isso, fato, né? Acho que a sua comparação é muito feliz, né? Assim, do eletrocardiograma, né? Porque quando você olha ali dentro do governo Temer mesmo, né? Que é um momento que tem vários solavancos, se você for pegar essas datas desses solavancos, você vai chegar em pelo menos 2 demissões de presidentes da Petrobras. Então, assim, porque justamente isso não são só números, né? Isso são as convulsões sociais, né? Você vai ter ali, né? Um dos maiores aumentos ali é mais 2018, que é quando vai ter, por exemplo, a greve dos caminhoneiros, né, em 2018, que vai ter um efeito muito grande, vai fazer com que caia um presidente da Petrobras, que é o Pedro Parente, né? Então, assim, esses números ajudam a gente a entender um pouco como é que funciona essas quedas, né? O aumento também que vai acontecer aqui em abril, né? Se a gente for olhar, em abril de 21, também explica, por exemplo, a queda do presidente Castelo Branco, né, que caiu esse ano, em virtude da política de preço da Petrobras também, pressão dos caminhoneiros, enfim. Então, esse momento, né, a queda que a gente vê aí, né, acho que é importante também explicar para quem está nos assistindo, essa queda que a gente vê ali no governo Bolsonaro tem a ver com a conjuntura externa, né, tem a ver com a pandemia, tem a ver com o derretimento dos preços, né? Então, que a crise do coronavírus também trouxe uma crise de preços no petróleo, né? Ocorreu ali quase simultaneamente, né? O preço. Basta a gente lembrar que nesse tempo aqui, né, de março e abril, foi quando aconteceu aquele fenômeno, né, dos preços dos contratos futuros do petróleo serem negociados a preços negativos, a valores negativos, né, pela primeira vez na história. Então, isso mostra o quanto o preço caiu ali, né, no início da pandemia, mas, depois foi recorrente os aumentos em virtude da própria reorganização, né, da economia após a pandemia. Então, ou seja, para que também fique claro, né, porque senão alguém pode olhar o gráfico e falar, mas o Bolsonaro já abaixou o preço em algum momento. Não foi ele que abaixou, foram as condições do momento, né? E sabe como é que é as lives do atual presidente, né? Pois é, imaginei isso rolando na rede, eu falei, melhor tomar cuidado. É bom frisar, né? O óbvio precisa ser dito. Bom, outra notícia aqui que bombou, chamou atenção, confesso que essa manchete aqui, a gente fica, diante desse cenário, acaba ficando mais preocupado, que a Petrobras diz que não atenderá toda a demanda por combustíveis em dezembro. Essa matéria saiu no G1 do Globo, né? Veículo do Globo aí. Segundo a companhia, pedidos de diesel encaminhados pelas distribuidoras para o mês de dezembro foram atípicos e superiores ao mercado esperado para este período. Rafael, mais uma vez, como é que você vê essa questão?
Com preocupação, né? Acho que a gente deve ficar bastante preocupado com notícias desse tipo, né? A Petrobras já tinha feito um comentário semelhante em novembro, né? Então não é a primeira vez, né, nesse ano que a Petrobras ameaça não atender a demanda de combustíveis do país, né? Alertando aí que talvez não consiga garantir a oferta, né, que ela tinha feito em meses anteriores. Isso é muito grave, né? Porque o que acontece, né? Se a Petrobras não consegue atender a demanda, quem vai atender são, obviamente, os importadores. E os importadores, esses sim, né, estão sempre mais sujeitos à oscilação internacional do que a própria Petrobras, né? Porque eles não têm, né? Eles não têm a estrutura que a Petrobras tem e eles não têm muito como negociar o preço do barril. Eles compram aquilo que está no mercado internacional. Então, se o mercado internacional está negociando o preço do barril a $84, como aconteceu hoje, eles vão ter que comprar $84. Eles não produzem, não extraem. Então, eles ficam muito mais reféns dos preços negociados no mercado internacional. Então, o que isso quer dizer na prática? Se a Petrobras não vai atender toda a demanda de combustíveis do país, né? Ou seja, aquilo que ela tinha prometido que ela ia garantir, ela não vai garantir, porque a demanda foi maior do que a sua própria oferta, significa que quem vai preencher esse vácuo são os importadores, com um preço mais caro. Então, isso para mim junta um pouco naquela notícia que você leu antes, né, Bruno? Se o mês de outubro, como o Valor falou, foi o mês em que a gasolina foi a mais cara do século, a gente pode dizer, talvez, que em dezembro há uma forte tendência, há uma grande probabilidade dele repetir o recorde. E talvez a gente veja aí de novo gasolina e diesel com os maiores preços do século. Essa é uma realidade muito triste, porque se a Petrobras se ausenta da sua responsabilidade de abastecer o mercado brasileiro, os importadores vão assumir esse vácuo e vão assumir com o preço que eles conseguem ter. E o preço que eles conseguem ter é esse daí que a gente está vendo mesmo, a variação internacional, né? Um preço muito mais caro e uma tendência de alta, né? Então, se a situação está ruim hoje, a tendência, infelizmente, se a Petrobras está anunciando isso, a tendência com certeza é piorar, né? A gente não pode também tirar aí da nosso campo de visão as distribuições de lucros que a gente observa aí a cada trimestre que a Petrobras vem primeiro oferindo e depois distribuindo, né? Então, é um cenário que, de fato, é bem complicado, né? E assim, quando você tem um pico, né? Você tem um recorde e isso acaba dando uma retração ali e volta para uma normalidade, já é ruim. Agora, quando você tem quebras de recorde sucessivo, num nível de preço ao consumidor que está chegando aí, é um cenário bastante complicado e que as famílias precisarão aí pensar de uma forma, como é que elas vão organizar, né, sua família em cima dos preços que virão aí pela frente. Não, eu concordo super, Bruno. Eu queria só complementar isso que você disse, porque é uma confluência perversa de fato, né? Você tem um aumento do preço dos combustíveis ao mesmo tempo em que a Petrobras demonstra recorde de lucros. Então, é uma confluência perversa de fato. Então, assim, quem está pagando esses lucros extraordinários da Petrobras? Quem está pagando esses dividendos, né? A Petrobras está fazendo a maior distribuição de dividendos da história, né? Tanto o segundo quanto o terceiro trimestre, a Petrobras fez a maior distribuição de dividendos de toda a sua história. Então, quem está pagando isso? Quem está pagando isso é o trabalhador, é o brasileiro que está indo ali abastecendo o seu carro, o caminhoneiro abastecendo o seu caminhão, e isso, né, enfim, encarecendo toda a população brasileira às custas de um acionista. Então, isso é muito triste a decisão que a Petrobras tem tomado, e as consequências, né, estão aí para todo mundo, né? Então, a economia sofrendo todos os efeitos por isso. Recorde de preço na bomba e recorde de distribuição de lucro para os acionistas. Exatamente. Vamos lá. Vamos falar de COP26 agora. Queria que a Isadora comentasse um pouquinho essa notícia que saiu dessa importante reunião, né? A COP26. Países limitarão investimentos em combustíveis fósseis no exterior até o final de 2022. Então, cerca de 20 países e instituições, entre os quais Estados Unidos, Costa Rica,
Reino Unido, Portugal e o Banco Europeu de Investimento comprometeram-se durante a COP26 a deixar de financiar combustíveis fósseis no estrangeiro até o final de 22. O documento não conta com apoio de países como China, Japão, Rússia e Austrália, mas da Itália, Canadá, Albânia, Portugal, Eslovênia e Reino Unido. Esse foi a notícia do UOL, né? Enfim, cobrindo aí a COP26. É um evento que acabou de acabar, né? Então, queria que a Isadora comentasse um pouquinho sobre essa questão aí dos investimentos que até o final de 2022, em tese, né, pelo que está planejado aqui, cessarão. Exatamente. Enfim, a COP ela é um evento está sendo um evento muito aguardado, né? A gente sabe que a agenda do clima está em ascensão aí, né? A gente tem ganhado bastante atenção, né? A agenda do clima, então foi um evento que ganhou bastante atenção nesse mês, né? No início desse mês. Então, a COP já normalmente já acaba com uma série de acordos, né, e medidas, mas esse ano a gente pode dizer que, em função também dessa expectativa, né, com relação ao evento, de que foi bastante marcado por avanços e frustrações, assim. Então, a gente tem avanços, né, nesse sentido de se estruturar ações climáticas, ações para mitigar os eventos climáticos, então, consequências do aquecimento global, etc. E um exemplo disso seria esse acordo, né, porque, evidentemente, o setor de petróleo, o setor de gás vai ser impactado, né, a partir desses acordos. Então, uma das sinalizações foi esse acordo de esses países, né, deixarem de investir. Então, investimento público, né, enfim, investimento no setor, mas, né, em ambientes externos, né? Então, não nos seus países. Mas é interessante também notar, com relação a essa notícia, que vários dos países que assinaram esse acordo são países europeus, né? E países que também não têm produção de petróleo. Então, são países que já estão dando alguns passos, né, em direção à transição energética, né? Muito em função de questões relacionadas à segurança energética, questões relacionadas a coisas que vão além da pauta climática e ambiental, né? Então, se a gente olha, por exemplo, para a Europa, né, lá tem países que estão dando esse impulso na agenda climática, estão dando maior importância para essa pauta, mas muito relacionado, isso acontece muito relacionado às preocupações que esses países têm com acesso à energia, né, com relação à diversidade de fontes energéticas, né, com uma necessidade de diversificar as fontes energéticas. Então, a gente está falando de outras questões para além das questões climáticas e questões ambientais, né. E aí, né, pegando aí o evento, né, quando a gente olha também o documento final do evento, né, que, né, todo evento tem um documento final, mais de 200 países se comprometeram em reduzir gradualmente os subsídios direcionados para os combustíveis fósseis. Então, isso foi também inédito na COP, assim, mas é interessante notar que a palavra que foi usada foi redução e não eliminação. Então, teve toda uma negociação aí nos últimos dias do evento para colocar essa palavra e não, enfim, tirar um pouco o peso dessa redução, enfim, para não colocar eliminação, né, no caso. Então, isso já sinaliza bastante a realidade da questão, né, de que sim, de um lado a gente tem a certeza de que vai ter uma transição energética, que, né, a gente vai precisar substituir combustíveis fósseis, enfim. Esse é um processo que já é corrente, é um processo que é inevitável, mas isso provavelmente não vai acontecer na velocidade esperada, né? Não vai acontecer numa velocidade que esses países, quando fazem esses acordos, colocam. Então, né, tem muito discurso por trás dos acordos que são estabelecidos ali. Então, também teve outros acordos, como o acordo de redução das emissões de metano, né? Os países anunciaram que vão reduzir emissões de metano em 30% até 2030. Então, né, metano é um dos gases que vem do uso de combustíveis fósseis, né, e são nessas emissões que são responsáveis pela aceleração do aquecimento global. Então, esse acordo é importante, mas
por exemplo, se a gente for olhar também quem assinou, não foi assinado pela China, não foi assinado pela Rússia, pela Índia, enfim, que são os principais emissores desse gás. Então, também se for olhar, o presidente da China, da Rússia, não se fizeram presentes no evento, né? Então isso é bastante simbólico, assim, e aí isso também dá ênfase para o fato de que, né, existe esse consenso, né, existe um consenso mundial de que há essa necessidade, essa emergência de emergência climática, né, de se agir com relação à crise climática, mas também fica claro que outras questões, como questões relacionadas à geopolítica, questões relacionadas à economia, enfim, questões de outras ordens são levadas, né, em conta nesse processo de substituição de fontes energéticas, enfim, coisas que vão impactar no clima, né? Então, embora o evento e os consensos que ali são chegados, eles tenham grande relevância, né? Tipo, é fato que essas decisões, elas não vão implicar, por outro lado, em nenhum tipo de restrição. Então, essas decisões, esses acordos, eles não têm nenhuma penalidade, nenhuma sanção, caso os países que acordaram eles, caso eles não sigam. Então, isso faz com que também o evento fique muito no discurso, né? Os países eles fiquem muito no discurso, porque a verdade é que esse processo de transição energética ele envolve uma série de complexidades, né? A gente tem falado bastante aqui no INEP, nos estudos do INEP, enfim, né? Complexidades, particularidades de cada país, né? Então, tem uma série de desafios e questões, né, nesse processo, então, tanto em âmbito nacional, né, quanto em âmbito internacional. A gente vê que, por exemplo, os Estados Unidos é um país que está nesse processo de investir na transição energética, mas está tendo dificuldades internas para levar o pacote de transição, enfim, que o governo Biden estava tentando levar à frente, né? A gente também tem o fato de que, enfim, em âmbito internacional, a gente vai precisar, invariavelmente, de uma cooperação entre os países para que as mudanças aconteçam, né? Mudanças nas fontes energéticas, enfim. E aí, só que para isso tudo acontecer, a gente tem que considerar que existe relações de dependência energética entre os países, existe, né, busca por autossuficiência energética, existe uma série de variáveis, né, como controlar o acesso, né, aos recursos energéticos. Essa série de variáveis elas vão influenciar nas políticas energéticas de cada país. Então, isso tudo precisa ser levado em conta quando a gente pensa que quando existe essa necessidade de cooperação entre os países, né? Então, é algo um pouco mais complexo de se balancear, assim. Então, é uma série de desafios, né, relacionados tanto a essa cooperação entre os países, desafios internos, desafios, inclusive, relacionados à incorporação de renováveis, né? Aí, tanto questões técnicas, questões operacionais, as condições geográficas dos países, enfim, questões financeiras, tecnológicas, né? É um assunto que o INEP tem monitorado, a gente, inclusive, publicou em parceria com a Industrial um relatório sobre a transição energética, a gente, né, pesquisou ali como os países e as empresas petrolíferas têm atuado nesse sentido, e fica evidente que o setor petrolífero ele invariavelmente vai continuar sendo relevante, né, nos próximos anos aí, então relevante até mesmo para esse processo de substituição das fontes em si. E aí também ficou marcante para mim dessa COP, que o próprio chefe da agenda do clima da União Europeia, né, a gente sabe que a União Europeia que está encabeçando esse assunto, ele mesmo assumiu na COP que considera um papel bastante importante, né, o gás natural no processo de transição energética. Então, ele assume na COP, é bastante emblemático isso, que o gás natural ele tem uma relevância bastante importante, né, nesse processo de transição. Então, aí no cômputo geral, assim, uma análise mais geral, seria, eu diria que as expectativas eram muito grandes, assim, né, com relação ao evento, assim, é um evento bastante aguardado, né, mas a gente percebe também já no evento que há uma dificuldade de consenso, há uma dificuldade, enfim, de encontrar esses consensos entre os países. Então, se há essa dificuldade ali no evento de encontrar consenso, imagina quando a gente pensa na prática, né, mesmo que se tenha um consenso ali, mesmo que fique no discurso, levar para a prática já é um outro processo. Então, enfim, interessante ver isso. Eu lembrei agora também que teve o webinário, né, do Gabriele sobre isso recentemente, então lá acho que está mais aprofundada essa questão sobre a COP também. Exatamente, eu ia até comentar sobre isso, até
peço até perdão, fui compartilhar a tela do site do INEP para justamente a gente mostrar para o pessoal que está nos assistindo aqui que isso que a gente está tratando aqui acaba sendo um rebatimento do que está lá no site, né? Então, se você não visitou ainda o site do INEP, www.inep.org.br. Então, entrando lá, só para vocês terem uma ideia, tem um texto do Fiore, é o primeiro texto que está lá, né? Enfim, se entra em ordem cronológica aqui, nos bastidores de Glasgow, ou Glasgow, né? Como queiram, um mundo tensionado e sem liderança. É mais ou menos um resumo aí do que a Isadora comentou. O último webinário nosso foi tratando disso com o Zé Sérgio Gabrielli, né? Também é importante ver o que o Gabrielli falou sobre essa questão. A gente tem também a questão da Petrobras aqui. Política da Petrobras privatiza lucro sobre vidas. É um texto do Mahatma com esse que vos falou aí há pouco e daqui a pouco vai voltar a falar, que é o Rafael Costa. Enfim, tem o texto do Henrique também, que a gente comentou da Shell aqui, que a Shell foca em diversificação e operações integradas no Brasil. Então, assim, todos os artigos estão aqui, vocês podem visitar. Os nossos podcasts vão estar aqui também, vocês podem ouvi-los aqui. Os vídeos que a gente tem, texto para discussão, enfim, no site do INEP, os livros, uma coisa que a gente, né, quando lança, a gente fala muito, mas depois acaba falando um pouco menos. Você quer ter um livro do INEP aí no seu celular, quer ler com calma os nossos textos, tá aí, ó, os nossos últimos livros e revistas também acadêmicas, né, a Oikos, que a gente fez em parceria com, a gente participou da revista Oikos, que é da UFRJ, né? Enfim, Instituto de Economia do UFRJ. Enfim, todos os livros estão lá, vocês podem ficar à vontade de fazer e baixar de graça, tá? Ler o que vocês quiserem, fiquem à vontade. Então, pessoal, é só para mostrar para vocês que aquilo que a gente está comentando aqui, da onde vem, né? Se você quiser ler, se aprofundar, saber mais do que o INEP tem produzido, só ir lá no site e acaba que a conjuntura ela rebate um pouco o que a gente vem estudando aí ao longo desse período. Queria aproveitar e agradecer muito Rafael Costa, muito Isadora Coutinho pela oportunidade, pelo tempo de vocês. A gente sabe que está corrido para todos nós, né? A gente, alguns já voltando para o novo normal, que antigamente era falado, enfim, para essa nova realidade agora, desse arrefecimento da pandemia que ainda está por aí, mas tem muita coisa acontecendo presencial, com híbrido, né? Com essa coisa também do online que a gente acaba mantendo e provavelmente vai permanecer na nossa vida. Então, queria deixar as considerações finais aí para a Isadora, para a gente poder dar tchau para o pessoal. Não, queria só agradecer a presença. Fazia um tempinho que a gente não vinha aqui, então muito feliz de estar de volta aqui com o Rafa. E é isso. Boa noite, pessoal. Espero voltar aí também. Rafael. Não, eu também agradeço. É sempre muito bom estar aqui com você, Bruno, Isadora, sempre uma parceira. É muito bom comentar as notícias, né? E compartilhar um pouco das nossas discussões internas, né? Esses assuntos acabam passando por toda a nossa... É uma chance da gente fazer um merchan do nosso próprio trabalho, né? Tem aí, né, Isadora falando sobre conjuntura internacional. Eu lembrei do artigo que ela escreveu, que está no nosso último livro. O podcast do Gabriele, né? O último que teve, foi muito bom. Enfim, acho que, de certa maneira, está tudo entrelaçado com o nosso trabalho aqui do Instituto. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado e continuem acompanhando a gente aí nos nossos canais. E também deixar um aviso aqui, né, uma informação importante, que Fátima Belchior não está aqui hoje, mas daqui a 15 dias, na próxima quinzena, estará conosco também aqui no webinário do INEP. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Boa noite. Valeu.